Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Estamos juntos mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus e, pela graça de Deus, colocarmos em prática no nosso dia a dia para que dessa forma a palavra de Deus transforme as nossas vidas, as nossas atitudes. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que diz respeito à nossa vida o tempo todo. É possível ser feliz, estar contente quando nós sofremos uma derrota ou uma grande perda? Como você reage diante de uma catástrofe, diante de um problema que acontece em sua vida? Não na vida do outro, na sua vida. Quando você tem uma frustração, quando algo ruim acontece em sua vida, como é a sua reação? Como você reage? Ei, não é fácil, é difícil. E eu estou falando isso aqui não só para você, mas eu estou falando para mim, porque nós precisamos a cada dia ter coragem, decisão para enfrentar os desafios com mais resiliência, resignação, coragem e felicidade, contentamento, alegria em meio às perdas desse mundo. Nós precisamos então aprender isso com o apóstolo Paulo. Nós vamos passear na Bíblia, aprender com esse grande homem, esse herói da fé, como ele podia trazer de forma clara e profunda como ele conseguiu vencer os obstáculos e ser feliz em meio a tantos desafios que ele enfrentava. Para isso, nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, estamos na tua presença. Pai, nós precisamos demais, completamente do Espírito Santo. Por isso, Pai, cumpre a tua promessa e derrama o Santo e Bom Espírito em nossas vidas. Ilumine a nossa mente agora ao abrirmos a palavra, para que essa verdade nos transforme, nos capacite. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero já começar dizendo para você uma frase. Sabe por quê que a gente se frustra tanto nesse mundo? É porque as nossas perspectivas estão para essa vida. Então, por que a nossa perspectiva é para esse mundo quando nós temos uma perda? Pode ser de um familiar, perdeu por conta da morte, quem sabe uma doença, quem sabe um empreendimento que não deu certo, quem sabe alguém que você amava te abandonou, sabe, qualquer que seja a situação, um objetivo que você queria conquistar, mas não foi alcançado ainda, ou talvez nunca vai ser, aí você se frustra. Sabe por quê? Essa frustração é porque a nossa perspectiva é só para esse mundo. Então nós precisamos começar a ter uma perspectiva para a eternidade. Isso vai mudar completamente. Venha comigo aqui para a gente poder desfrutar de mensagens maravilhosas como essa. Filipenses, o apóstolo Paulo, esse grande homem estava preso. Pronto, então ele já tem um motivo para ser autêntico, para ser uma autoridade. Ele estava preso numa prisão em Roma, uma prisão não fácil, mas ele o tempo todo dizia assim, olha só, capítulo 1, vamos ver aqui, capítulo 1, verso 4. Fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações. Ou seja, Paulo estava preso e ele orava com alegria em favor dos irmãos. Esse é alguém diferente. E aí ele traz para a gente aqui no capítulo 2 e o verso 2, ele diz assim, completai a minha alegria, de modo que pensai pense as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tanto tendo o mesmo sentimento. Ou seja, vocês podem completar a minha alegria, porque eu já sou alegre, mas quando vocês viverem unidos, quando vocês viverem em Cristo, é isso que ele está vivendo no amor, viver na unidade em Cristo. Então ele está trazendo isso. Aí, no capítulo 3, verso 1, ele diz assim, quanto mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Olha só, quanto mais, irmão, alegrai-vos no Senhor, porque eu sou alegre. Alegrai-vos no Senhor. Mas agora no capítulo 4, ele traz ainda uma abordagem com muito mais profundidade. Ele diz assim, capítulo 4, verso 4, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como um homem preso, maltratado, humilhado, tendo problemas diversos, e agora ele aconselha os irmãos, porque ele vivia isso, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Como é possível isso? Sabe, queridos, isso aqui é possível, sabe, em meio a isso aqui, ó.
nós precisamos agora descobrir algumas coisas interessantes. No capítulo 3, verso 7, olha onde residia a alegria de Paulo. Ele diz assim, ó, verso 7, mais o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Aquilo que para ele era lucro, o mundo, a sabedoria humana, a perspectiva humana, as conquistas humanas, ele diz que agora considera tudo como perda por causa de Cristo. Aí ele diz no verso 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aqui está. O segredo de Paulo é porque ele considerava tudo nesse mundo sem valor. Ou seja, tudo não tinha nenhuma importância, porque agora ele conseguiu alcançar aquilo que era o maior objetivo da vida dele, que era Cristo. Então eu e você precisamos começar a viver essa perspectiva. Sabe, a frustração do ser humano nesse mundo acontece porque nós ainda estamos planejando só para essa vida. Aí quando acontece um prejuízo, o empreendimento não deu certo, uma perda de alguém querido, morte, doença, sabe, você não alcançou ainda o seu objetivo, aí a tristeza bate, a angústia, a decepção. Por quê? Porque eu e você precisamos fazer como o apóstolo Paulo, ganhar Cristo, e eu quero repetir isso para você. Olha só, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar Cristo. Ou seja, eu quero perder tudo, mas eu quero ganhar Cristo. E isso aqui importa. Eu e você precisamos compreender isso. E Paulo não para por aí no capítulo 4. Agora, nós temos aqui no capítulo 4, verso 11, ele diz assim, 11 e 12, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Olha, Paulo diz que aprendeu a estar contente em qualquer circunstância. Aí o verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ou seja, Paulo aprendeu a estar feliz em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque, na verdade, o objetivo de Paulo, o que preenchia a vida dele, não era coisas ou situações, mas era Cristo. Aqui está o segredo para você e para mim. Aí ele diz, então, no verso que é clássico, tá? Que todo mundo usa, mas sem conhecer o contexto. Ele diz assim, o verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu vou conseguir força para superar os desafios, eu vou conseguir estar feliz mesmo em meio a uma catástrofe quando eu tenho Cristo em minha vida. Porque aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, quem me dá força para estar feliz em meio às angústias, em meio às perdas, em meio ao sofrimento, quem me dá força, quem me dá coragem é Cristo. Isso para mim basta. Porque Paulo ele diz, olha, eu perdi tudo para ganhar Cristo. Eu aprendi a estar contente com muito ou com pouco. Em qualquer situação, eu sei lidar. Por quê? Porque eu tenho a Cristo. Esse é o segredo de Paulo. Por isso ele podia dizer, estava preso, mas ele podia dizer, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E aí, queridos, o verso aqui é fantástico quando ele vai trazer agora no verso 19. Olha só, o verso 19 do capítulo 4. Ele diz assim, e o meu Deus, ele está dizendo que é o dele que tem que ser seu e meu. Eu posso dizer, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ei, amigos, Cristo é tudo. Era tudo para Paulo. Cristo deve ser tudo para mim e para você. Se nós temos Cristo como centro da nossa vida, mesmo em meio às perdas desse mundo, mesmo em meio às catástrofes, aos problemas que nos abate a cada dia, ei,
você e eu vamos poder, como Paulo dizer, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E aí nós vamos poder dizer, em meio a todas essas situações, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força vem de Deus, o poder vem de Deus, para que eu e você tenhamos coragem, força, para sermos alegres e felizes em meio aos problemas que a cada dia nos abate. Então, busque a Cristo, faça de Cristo o centro da sua vida e você será uma pessoa revolucionária, assim como Paulo. Que Deus te abençoe e que possamos buscar a Cristo para ser o centro da nossa vida. E vamos orar nesse instante. Amado Deus, que maravilha, que mensagem poderosa para transformar nossa vida e nos trazer alegria em meio ao caos desse mundo. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.